Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal do YouTube, ao meu Instagram, para quem estiver vendo por aí também, e ao canal do Sesc Goiás, que também está divulgando esse vídeo. Esse vídeo então se trata de um projeto de divulgação cultural e artística que tem o apoio do Sesc, e se trata então de uma exposição virtual das minhas obras. Eu sou Heitor de Sá, eu sou um artista goiano e eu tenho 19 anos, trabalho principalmente com pintura digital. E a exposição de hoje vai ser sobre dinossauros e paleoarte, que é um dos principais temas que eu trabalho. Para quem não sabe, paleoarte é um estilo, é uma mistura de estilos, de técnicas artísticas, pode ser escultura, pode ser pintura, seja no digital ou tradicionalmente também, são só exemplos, mas que eles visam retratar, de acordo com a ciência e com a paleontologia, os animais que hoje já não existem, né? Os animais que já foram extintos. E os principais exemplos que a gente tem são os dinossauros, né? Os mais famosos aí. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje, beleza? Vamos começar então a exposição. Bom, eu tô aqui então gravando a tela do meu PC, né, pra gente seguir para a exposição. Esse aqui é um site que eu criei com as minhas obras para justamente auxiliar nessa nossa exposição que a gente vai ter aqui, tá bom? Tem a opção de retratos aqui, mas essa parte não cabe nesse projeto de agora. Então vai caber as animações, tutoriais, né, e dinossauros. Para quem quiser acessar esse site, é só entrar no meu Instagram, o Artes Heitorescas. Vocês vão ver aqui na minha bio, tem o link. É só clicar e vocês vão ser direcionados exatamente para essa página, tá bom? Então, eu vou clicar aqui na parte dos dinossauros para a gente começar a introdução. Vamos só esperar a página carregar. Bom, voltou aqui, carregou já. Então, aqui eu fiz uma pequena introdução, né? Porque como o assunto se trata de dinossauros, algumas pessoas que não conhecem muito, né? Algumas pessoas leigas podem ficar perdidas. Então, fiz uma pequena introdução aqui sobre o período da existência dos dinossauros, né? Que eles existiram durante o período Mesozoico, que é dividido em 3 grandes períodos, né? A Era Mesozoica é dividida em 3 grandes períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Então fiz uma pequena introdução aqui para situar a galera, beleza? Aqui embaixo estão as minhas obras, eu vou estar passando aqui rapidinho, só para vocês darem uma olhada. Cada uma delas, se você clicar, você vai ser direcionado para outra página, onde vai estar mais detalhado e nítido essa obra para vocês visualizarem, tá bom? A primeira obra, então, que eu vou comentar aqui é a do Laboratório Mesozoico, o Carnotauro. O Carnotauro é esse dinossaurão aqui, chifrudão, né? Essa é uma das grandes características dele. Ele tinha um chifre, alguns... É tipo um touro mesmo, né? Tanto que o nome dele vem disso, Carnotauro. Então, alguns especialistas, eles supõem que o chifre do Carnotauro podia crescer muito, né? Então poderia ter um chifre bem maior do que esse que eu fiz aqui. Mas no desenho não me conveio fazer desse jeito, então eu fiz um chifre normalzinho aqui. A ideia desse desenho era mais mostrar um cenário um pouco caótico, né? Um cenário em que realmente existia um laboratório onde se criariam dinossauros, e essa cena representaria a falha desse laboratório, né? Tanto que o dinossauro saiu e causou o maior caos aqui, né? Então eu tentei demonstrar isso, né? Demonstrar esse problemão que deu, né? Do dinossauro ter saído. E o cenário ele tá todo em vermelho justamente por isso, né? Por tá como se essa luz aqui fosse tipo uma sirene, um alerta que estivesse tocando quando alguma coisa desse errado. E deu, né? O dinossauro fugiu e agora tá comendo a galera aqui. Então essa foi a ideia do desenho. Vocês podem ver que o cenário e o dinossauro eles estão cheios de rachuras, né? Que são essas linhas que se cruzam. Essa foi a técnica que eu usei para fazer essa pintura, né? Fiz um monte de rachuras aqui. Aqui embaixo, então, estão só alguns rascunhos que eu fiz. E os textos, né? Que eu fiz uns textos aqui para situar quem for acessar o site, tá bom? Eu não vou ler eles porque eu já estou explicando, né?
Então aqui estão alguns rascunhos, vocês podem ver que eu faço um rascunho bem simples mesmo, eu não detalho muito os desenhos e eu já começo a fazer o esboço da minha pintura. O próximo aqui também se trata dessa questão de humanos e dinossauros coexistindo, né? A ideia de um laboratório e um parque jurássico. E nesse aqui eu quis representar o ceratossauro, que foi um dinossauro que viveu no período Jurássico, né? E ele poderia chegar a seus 4, 6 metros de comprimento. Aqui embaixo eu dei a descrição dele. Ele viveu onde hoje é a América do Norte e Portugal. E, bem, ele era um dos grandes dinossauros do período Jurássico, né? Causando um estrago aí pra galerinha que vivia lá. Ele poderia pesar 1 tonelada, então não brinca com esse bicho não. A ideia dessa cena aqui, eu tentei pegar uma câmera, digamos que a câmera que está capturando essa imagem, né, ela está posicionada no chão, então por isso que o dinossauro parece tão grande, né, e para conseguir pegar melhor o céu, né, que está cheio de balões com pessoas aqui observando os dinossauros. A ideia era transmitir uma cena cotidiana, assim, né, dos dinossauros. Tem 2 ceratossauros aqui fazendo sua caçada matinal, né, caçando esses pequenos herbívoros, e as pessoas ali nos balões estão observando. Então aqui tem mais uns rascunhos. Vocês podem ver que eu não detalhei muito o desenho tá... Eu só fiz a forma do dinossauro, fiz a composição do jeito que eu queria e já escolhi as cores, né? Eu queria que o dinossauro tivesse o focinho mais preto e o corpo mais amarelado. E o cenário seria um pouco desértico. E escolhi as cores do céu, a cor do balão. E isso é bom porque me ajudou a aplicar a iluminação depois aqui, né? E a finalizar a pintura desse jeito. Então tá aí o ceratossauro, né? O próximo aqui que a gente tem é o acrocantossauro. Esse dinossauro, ele era quase um T-Rex, hein, gente? Ele era um bicho bem grande, podia chegar a 11 metros, talvez 12 de comprimento, né? E ele era um animal bem pesado, ele podia pesar até 6 toneladas ou mais que isso. Ele pertence à família dos Carcharodontossaurídeos, que tem membros bem famosos aí, como o Carcharodontossauro e o Giganotossauro. Ele pertence à mesma família desses dinossauros, que são ainda maiores que o acro. Então, beleza. Aqui foi só essa obra, ela foi mais um estudo que eu resolvi fazer. Eu escolhi o acrocantossauro, pois era um dinossauro que eu nunca tinha desenhado antes. E eu queria tentar fazer uma cena simples, né? O dinossauro simplesmente andando. Tentei escolher uma perspectiva para ele, fiz ele andando meio de frente, assim, para a câmera. E meu objetivo mais era só pintar mesmo. Não era fazer nenhuma cena e tal. Então aqui tá o cenário de fundo, né, que eu fiz. E as cores base que eu escolhi pro meu dinossauro, né? Ele tem o focinho mais escuro. Eu sempre gosto de fazer o focinho dos dinossauros mais escuro. É só uma mania minha. E o corpo dele é alaranjado com alguns tons de marrom, né? Um pouco de laranja mais saturado. Então foi isso. E esse aqui embaixo é um dos desenhos que eu descartei. Eu tava tentando fazer, não gostei. Então esse foi o primeiro desenho que eu fiz e foi descartado, né? E aí acabou que resultou nessa última obra aqui. Essa obra, do Alossauro e do Ceratossauro, eu tentei fugir um pouco dessa ideia que a gente tem de dinossauros carnívoros, né? Sempre que a gente faz um desenho de um carnívoro, ele tá sempre caçando, tá sempre brigando e é muito sangue. Aqui não, eu tentei fugir dessa ideia. Tem 2 carnívoros, dinossauros diferentes, mas que viveram juntos no mesmo período, né? Que é o Ceratossauro, que a gente já tinha falado antes, e o Alossauro, que é um dinossauro ainda maior. Ele era conhecido como o rei do Jurássico, né? Porque era um dinossauro que dava problema pros outros, viu? Que o bicho era rápido, era forte e era o grandão, o carnívoro grandão da época. Mas aqui eu resolvi fazer uma cena mais amena, né? Mais harmônica, por assim dizer, né? Então tá aqui o ceratossauro, tranquilão, olhando pro alossauro ali que tá tomando um solzinho. Eu tentei então representar isso, eles dentro da floresta densa, com um raio de sol descendo aqui, né? E o alossauro tá descansando e tomando um sol, enquanto tem um ceratossauro de bobeira passando por aí, né?
Aqui tá o rascunho do meu cenário e o rascunho com já os dinossauros aqui também. Esse próximo aqui é muito interessante, porque o objetivo da obra foi mostrar os dinossauros e como eles são vistos no decorrer dos tempos, né? Então, assim, nos tempos antigos, quando se descobria um dinossauro, pela falta de fóssil, a gente não sabia como era a aparência definitiva deles. Então, eu resolvi pegar o tiranossauro, por ser um dinossauro muito famoso, e o espinossauro, por também ser muito famoso. Os dois apareceram na franquia do Jurassic Park, né? Então, são bem famosinhos aí. O T-Rex, mais pela fama, mas também porque ele mudou muito com o passar dos anos. E o espinossauro, principalmente pelas mudanças mais recentes que ele foi tendo, né? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem os meus rascunhos. Eu tava com umas ideias diferentes, mas resolvi não aplicar elas, né? Esses foram só alguns desenhos descartados. E aqui embaixo está, eu fiz uns textos aqui, para quem tiver interesse em ler. Mas basicamente, cada imagem aqui, eu fiz num total de 7 desenhos. Cada desenho é uma evolução, né? É uma visão de como a gente enxergava esses dinossauros. Vocês podem ver que nos anos de 1910 e 1970 eles mudaram já, e eles são muito diferentes do que a gente enxerga hoje, né? Eles andavam com a cauda no chão, acreditavam que eles andavam erguidos, né? Como humanos mesmo. Então foram ideias que a ciência e a paleontologia foram mudando, né? A partir de seus estudos mais recentes. Aqui a aparência deles, o T-Rex tinha 3 dedos. O espinossauro, ele era basicamente um T-Rex com uma vela nas costas, né? Porque tinha poucos fósseis, então não tinha como saber como era a aparência da cabeça, o resto do corpo. Só descobriram mais fósseis mesmo, para você saber. Nos anos 2000 eu fiz a versão do Jurassic Park, né? Como eles aparecem no cinema, na franquia Jurassic Park. E em 2010, versões de documentários como Dinosaur Planet, né? Que foi o caso do espinossauro. E aqui em 2014 e 2020, a gente teve a grande mudança pro espinossauro e uma pequena mudança pro T-Rex, que eu fiz ele com lábios, né? Antes ele não era representado com os lábios, então os dentes dele eram toda a amostra, mas nos dias atuais pensa-se que o T-Rex teria lábios, cobrindo os dentes, né, para proteger os dentes. E o espinossauro aqui ele foi mostrado como quadrúpede, né? Teve suas pernas curtas, a vela dele ficou com um formato mais quadrado. E em 2020 ele ganhou uma cauda nova, né? Uma cauda meio que, por ele ser um dinossauro semiaquático, né? A cauda dele foi descoberta que parecia mais como a de um crocodilo, a de um peixe, assim, né? Que ajudava ele no nado, né? E passaram a observar ele como um dinossauro bípede, não mais quadrúpede. Então foi essa grande mudança, ele continuou com as pernas curtas. E ele passou assim, antes ele era um dinossauro visto mais na terra, mas agora ele é mais... Pensa-se que ele passava mais tempo na água, né? Então ele passou a ser um dinossauro semiaquático. E na verdade ele é o primeiro dinossauro bem adaptado mesmo para viver nas águas, né? Então isso é muito legal e foi isso que eu tentei demonstrar aqui nessas obras. Aqui nós temos os maiores carnívoros, né? Isso aqui foi só uma pequena ilustração que eu fiz do rosto dos dinossauros. São os top 4, né, maiores carnívoros dinossauros que já existiram. Então eu coloquei aqui o espinossauro, o giganotossauro, o cachalodontossauro e o tiranossauro. Coloquei as cabecinhas deles aqui e a comparação de tamanho. Para essa obra eu usei sim imagem de referência dos esqueletos desses dinossauros, os esqueletos reconstruídos por artistas profissionais, né, para fazer o tamanho certinho deles. Então tá aqui, né, a escala de tamanho. E aqui embaixo estão alguns rascunhos, né? Vocês podem ver aqui alguns desenhos descartados e pinturas também descartadas, né? Eu pintei o T-Rex, o Carcharodontosauro e o Giga de cores bem diferentes. E aí resolvi mudar tudo drasticamente. E uma referência que eu usei foram animais atuais, né? Então, pro Tiranossauro eu usei as cores de uma ave. Pro Carcharodontossauro usei cores de hiena. Pro Giganotossauro de camaleão. E pro Espinossauro da nossa famosa sucuri aqui do Brasil. Então eu usei essas referências para colorir eles.
Agora aqui a gente passa para o Parasaurolophus. O Parasaurolophus, ele era um dinossauro herbívoro da família dos Hadrossaurídeos. Eram dinossauros herbívoros bem grandes. Ele podia pesar até 3 toneladas, hein? Então é um bicho bem grande. E a característica mais marcante dele é essa crista que ele tem, né? Na cabeça, no crânio. E que ela podia chegar a um comprimento de 1,5 m. Tem teorias de que essa crista ela se ligaria ao pescoço através de uma pele. E eu gosto muito dessa teoria, então eu resolvi retratar o Parasaurolophus dessa forma. Ele era um dinossauro que ele não tinha nenhuma arma assim, né, para se defender. Então é um dinossauro que quando fosse atacado por um predador, a única opção dele era fugir mesmo. Mas continua sendo um dos meus dinossauros favoritos. Eu acho ele muito bonito. E nessa pintura aqui eu resolvi pegar uma referência de Jurassic Park, né, da franquia, que seria essa girosfera, que seria um carro em forma de círculo, assim, bem tecnológico, assim. Você pode pesquisar girosfera para você entender melhor, mas seria tipo um automóvel. E aí seria uma forma de atrativo, né, para as pessoas estarem andando na floresta e vendo os dinossauros, né? Eu imaginei um cenário mais ou menos assim. Então tá ao entardecer, tem umas nuvens muito fortes aqui, muito escuras, como se fosse chover, né? Tá no final de tarde e tá iluminando o dinossauro e o cenário aqui, né? E aqui eu quis representar então esse bando de dinossauro, 2 Parasaurolophus e 2 Microceratops aqui, correndo em grupo, e esse homem aqui dentro da girosfera observando os dois, né? Correndo junto com eles. Foi isso que eu tentei representar. Beleza, vamos pro próximo. Aqui tá o Carnotauro. A gente já tinha comentado sobre ele antes, né? O dinossauro dos chifres de touro. E, bem, nessa imagem, eu já vou estar mostrando aqui, ó, a imagem final e o meu rascunho, pra vocês verem. Galera, é bagunçado mesmo, viu? É um rascunho que, assim, talvez só eu entenda. Vocês devem estar olhando e falando, o que é isso? Mas é bem bagunçado, mas eu consigo entender e fazer fluir. Aqui tá um pouco do desenho mais ou menos pintado, o Carnotauro Banguela aqui, ó. Fiz um pouquinho do cenário lá atrás. E aqui eu já apliquei um pouquinho mais de detalhe. Então, para esse cenário aqui, o que eu quis mostrar foi uma cena de caça, né? Eu quis juntar, eu tava na cabeça querendo fazer uma cena em humanos montados em dinossauros. Eu tava com isso na cabeça e resolvi fazer aqui então os caçadores, né? Os caçadores montados nos dinossauros carnívoros que estão levando eles para fazer um lanchinho, né? Que seria esse dinossauro que tá fugindo aí, que é o Paxcephalossauro, tá bom? Nesse cenário, não necessariamente os dinossauros que estão aí realmente existiram, né? Até porque tem humanos aí, então não faz o menor sentido. É só um cenário fictício que eu criei mesmo, né? Eu escolhi um dinossauro herbívoro, que foi o Paxcephalossauro, e foi ele que eu quis fazer para ser caçado, né? Então tá aí o Carnotauro com 2 Carnotauros caçando e os 2 caçadores em cima. É como se eles tivessem uma espécie de domesticação, né? Uma relação de companheirismo, alguma coisa assim. O dinossauro permite com que o homem monte nele, então tá tudo certo. E esse desenho me inspirou, depois que eu fiz ele, a criar uma historinha de humanos e dinossauros, né? Então, a partir de agora, os próximos desenhos que eu vou apresentar, eles têm a ver com essa historiazinha que eu criei. Então, aqui tá esse aqui sou eu, esse humano aqui, bonitinho, e o meu dinossauro da minha historinha, o meu pet, meu bicho domesticado, o espinossauro. Tá bom? Eu não consegui pegar muitas imagens dos processos. Acho que eu tinha esquecido de salvar as imagens do processo, então eu consegui só essas 2. Mas aqui tá, então, o nosso desenho. Eu quis fazer só uma imagem conceitual, digamos assim, né? Minha e do dinossauro, sem cenário, sem nada. Só para poder visualizar mesmo os personagens da minha história, né? Então essa foi a primeira versão que eu fiz do meu espinossauro. Logo eu vou mostrar outra também que eu fiz, em que eu mudei o design dele um pouco, mas continua sendo nessa escala de cor. O amarelo, a vela colorida com roxo, vermelho e o corpo todo verde, né? Todo verde com um pouquinho de amarelo, cores mais quentes.
E um detalhe interessante, o dinossauro tá aqui com um tubarão. Isso aqui é um tubarão, como se ele tivesse pescado, né? Por ele ser um dinossauro piscívoro, né? Ele caça peixes e passa mais tempo na água, né? Então resolvi retratar isso. E eu, aqui, eu tô usando uma roupa de coloração bem similar ao meu dinossauro. Então eu quis fazer isso, né? Combinar essas cores do dinossauro comigo. Então aqui também tá outros desenhos de outros personagens que eu cheguei a fazer. Eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui pra gente acertar o nosso tempo. Então aqui a gente tem a Andressa com o dinossauro dela, o Irritator, que é um dinossauro espinosaurídeo, ou seja, da mesma família que o espinossauro aqui. E, detalhe, ele é brasileiro, eba, representando dinossauros brasileiros. O Irritator é um dinossauro descoberto aqui no Brasil, tá, gente? Bem, eu tentei fazer a coloração dele bem marrom, né? O rosto dele seria a parte mais chamativa, devido a esse contraste das cores bem quentes aqui, perto do olho e da mandíbula, com o resto do corpo que é bem escuro, né? E de novo a Andressa com roupas bem parecidas com a coloração do dinossauro, né? Eu quis fazer todos os personagens combinando. Aqui a gente tem um vídeo no meu canal do YouTube, tá? Todos esses próximos desenhos aqui tem vídeos dele no YouTube que eu comecei a fazer. Vocês podem lá dar uma olhada. E aqui estão alguns desenhos que eu descartei, que eu cheguei até a finalizar, mas não gostei muito. Vamos pro próximo? Aqui tá o Gustavo e o dinossauro dele, o Rugops. Esse foi um desenho bem difícil de fazer porque eu tive inúmeras tentativas de desenhar o Rugops e o Gustavo e não me agradaram nenhuma delas. Eu tentei fazer ele azul, tentei fazer ele marrom, em preto e branco. E aí no final eu cheguei nessas duas obras aqui finais e mais essa principal aqui, né? Que é a pintura final mesmo. E nessa penúltima aqui eu consegui então escolher realmente a cor do dinossauro, né? E a cor da vestimenta do Gustavo combinando, né? Então o dinossauro passou de azul para um verde bem colorido, com tons amarelados, o pescoço vermelho. E eu gostei bem mais, fiquei bem mais satisfeito. E aqui tem um vídeo também para quem quiser ver o processo, tá bom? O próximo é o Pachycephalossauro e a Laurinha. Também são dois personagens dentro da minha historinha que eu criei. Eu ainda não elaborei esse universo muito bem, mas eu tô aqui só para mostrar, né? Estou só comentando que eu tô criando esse universo e mais pra frente vocês vão ficar sabendo mais sobre isso, tá bom? Aqui estão alguns desenhos finais também que eu fiz da Laurinha. Eu fiz esses dois aqui, finais dela. Eu repeti o desenho dela aqui, né, pra não ter que fazer ela de novo. Eu só refiz o Pachycephalossauro com um formato um pouco mais diferente. Mas é isso, e aqui alguns desenhos descartados dela, com a coloração do Pachycephalossauro bem diferente. Aqui também em preto e branco. E aqui no final um vídeo. Estamos aqui chegando nos dois últimos. Aqui a gente tem o Carnotauro e o João Vitor. Eu não vou revelar aqui para vocês, mas alguns personagens eu estou pensando deles serem vilões e outros serem do bem, né? Mas não vou revelar aqui não, vou deixar no hype. Tem o vídeo aqui no final, para quem quiser ver também. Então o Carnotauro eu escolhi para ele. Eu não sei, na verdade, se essa cor vai ser a cor final do Carnotauro, eu ainda estou pensando. Eu acho sim que eu vou mudar, vou tentar refazer ele mais tarde. E vamos ver no que vai dar, né? Eu acho que eu vou mudar o design da crista dele e etc. Aqui estão alguns rascunhos, eu fiz ele em preto e branco, só para fazer os sombreados e depois eu pintei, colori por cima, né? Para me ajudar a finalizar. E por último a gente tem aqui o Estiracossauro e a Stephanie, ou Tefão, né? É o apelido dela. Esse foi aqui o meu desenho favorito, porque eu gostei muito das cores que eu usei para o Estiracossauro. Eu acho que eu não vou mudar, vou deixar assim mesmo, eu adorei essa cor. Inclusive a cor do uniforme da Stephanie eu achei muito interessante. E aqui tá ele carregando, né, a comidinha dele, a Stephanie botou aqui na selagem dele uma comidinha para dar para ele, os arco e flechas. Eu pensei da Stephanie ser arqueira, né? Então foram essas ideias que eu fui tendo. E aqui, óbvio, no final o vídeo e o rascunho que eu fiz do Estiracossauro. E por último a gente tem essas esquetes aqui dos dinossauros que eu fiz totalmente dedicada a essa historinha que eu tava criando, né? Então aqui tá eu e o meu espinossauro,
lutando contra um Carcharodontosauro e um personagem que eu ainda não revelei pra ninguém, né? Ainda irei revelar no futuro. Aqui também outros dinossauros não revelados. Mas aqui, ó, por exemplo, tá a Laurinha com o Paxcephalossauro e o Gustavo com o Rugops. Fiz uma cena deles de luta. E aqui embaixo tá a Stephanie com o Estiracossauro dela, né? Nessa cena de ação. E o Gustavo com o dinossauro dele. Então foram só algumas sketches que eu tava querendo fazer pra postar no meu Instagram, pra falar um pouco mais sobre a história, né? Eu queria fazer umas sketches das histórias, então esse aqui foi os 2 resultados, beleza? Bem, pessoal, a nossa exposição aqui no site ela já finalizou. Eu mostrei tudo aqui que eu tinha separado para vocês, mas eu pretendo ainda mostrar algumas obras que eu não acabei não colocando no site, tá? Então eu vou mostrar elas aqui rapidinho. A primeira que eu selecionei aqui é a do Giganotossauro de Jurassic World Dominion. Para quem tá envolvido aí no assunto, vai lançar o 3º filme da franquia Jurassic World. E bem, o Giganotossauro ele tá prometendo ser o novo vilão, né, dessa franquia. E quando eu vi isso, cara, quis desenhar, né, pô, eu quis fazer uma ilustração dele. Então aqui tá ele todo empoderado, pisando num tiranossauro. Eu fiz isso por conta do trailer, né, mostrou os 2 dinossauros lutando e ao que tudo indica o Giganotossauro venceu. Então eu quis fazer uma ilustração sobre isso, né. Então tá aí o Giganotossauro com coloração amarela e azul, que foi a que eu pensei, é a que eu acho que ele possui no filme, né? Mas ao que parece a coloração dele agora é branca, então digamos que esse desenho tá um pouco errado, mas não tem problema não. Próximo dinossauro aqui é a queridíssima da franquia, né? A Rex. Essas ilustrações aqui que eu vou mostrar, elas são focadas em Jurassic Park, tá bom? Mas são fanarts que eu tô fazendo, né? Então essa aqui é a Rex. Eu fiz ela bem numa pose simples, mas eu só queria retratar ela mesmo. Não tem cenário nem nada, o fundo é branco. E aqui eu tô fazendo ela devorando um Velociraptor, né? Com um design baseado no 2º filme de Jurassic Park, que seriam os Raptors tigrados, né? De The Lost World. Vamos passar pro próximo. Já tá acabando. Esse aqui é o Espinossauro, o grande vilão, né, do 3º filme, pra quem chegou a ver. Tem uma cena que ele simplesmente destrói um avião, quebra o avião em 20 mil partes lá, e essa é uma das melhores cenas que eu acho no filme, então eu resolvi retratar ela nessa ilustração, né. Então eu fiz aqui o espinossauro pisando em cima do avião e dando seu grande rugido, né. E, obviamente, é o espinossauro de Jurassic Park 3, né, que eu me baseei. E aqui tem esse outro desenho que eu fiz juntando todos esses dinossauros que eu acabei de mostrar, né? O espinossauro, o T-Rex e o Giganotossauro da franquia Jurassic World. Aqui à esquerda eu fiz a cabeça deles, né? Eu queria fazer meio que um retrato deles, né? Então eu desenhei a cabeça de cada um e pintei. Nela eu adicionei mais detalhes. E na direita eu fiz o corpo deles, né? Só que de uma pintura mais simplificada mesmo. Foi só uma ilustração que eu quis retratar todos os 3 dinossauros, né? Então foi esse o jeito que eu arrumei de fazer eles. E por último, agora, a gente tem o meu espinossauro da minha historinha, né? Que eu havia comentado. A gente viu aqui, né? Que eu tinha feito uma ilustração minha e do espinossauro de uma historinha que eu estava criando, eu já comentei aqui. E que eu disse que tinha feito um novo design para esse espinossauro, né? Então, esse é um novo design que eu elaborei para ele. O focinho dele sendo amarelo, o pescoço dele em vermelho, mas aqui na barriga ele tem tons mais laranjados. O pé dele pintado de amarelo também, né? Mas ele manteve a mesma essência de qualquer jeito, tá bom? Então foi essa aqui. Desculpa aí os cachorros latindo. Foi essa aqui então o resultado final que eu fiz do meu dinossauro. Beleza? Agora a gente vai pra pintura, né? Eu prometi fazer uma pintura, então vamos lá. Vou começar aqui agora no Photoshop. Bom, então para essa pintura eu escolhi aqui fazer o Carnotauro. Eu tava com ele na cabeça porque eu queria mudar o design do meu Carnotauro antigo, né? Da minha historinha que eu havia comentado.
Eu não estava muito satisfeito com a coloração dele, nem com o design em si, então eu resolvi refazer ele aqui um pouco mais robusto e com chifres bem maiores, né? Eu fiz uns chifres bem chamativos para ele, para deixar ele com uma cara mais de bravo. Aí eu fui pintar e na escolha das cores eu utilizei de um grande amigo aí que foi o círculo cromático, né? Ele me ajudou muito nessa questão de harmonização das cores. Para quem for estudar a teoria e a harmonização, né, vocês vão ver que eles vão usar muito o exemplo do círculo cromático e que ele é ótimo nisso. E a harmonização utiliza ele também, né? As cores, existem as cores análogas, as cores complementares, né, que são combinações, digamos que padrões de combinações de cores que funcionam muito bem, né? Então, no meu caso, eu escolhi o que a gente chama de cores meio complementares, né? As complementares seriam aquelas cores opostas que funcionam uma com a outra. Então, por exemplo, o oposto do amarelo é o roxo, né? Então são duas cores que combinam. E eu acabei pegando também o laranja, que estava bem próximo do amarelo ali, porque acaba que a combinação dá certo também, né? Então eu utilizei das cores meio complementares, né? Eu escolhi aquela cor ali, o azul arroxeado, e a cor complementar dele, ou seja, a oposta, é o amarelo alaranjado. Quando a gente fala de meio complementares, seriam as duas cores ao lado. Então, ao lado do amarelo alaranjado, tá o amarelo e o laranja. Então foram essas três cores que eu escolhi. Eu selecionei elas e coloquei ali no topo, né, as três cores separadas. E após isso eu fui selecionando tons delas, né? Então eu peguei tons mais escuros de roxo, tons mais escuros ou claros, saturados ou dessaturados do laranja, do amarelo e do roxo. E aí eu fui mesclando essas cores, né? Eu peguei alguns tons um pouquinho de rosa também, que foi essa cor que eu utilizei ali no pescoço. E eu gostei. Me agradou aí. Então, eu já tinha um pouco... quando eu fiz o desenho, o rascunho do desenho em si, eu fiquei pensando em quais cores eu usaria, né? Então eu meio que montei na minha cabeça, quando eu já fui pintar aí, já estava formada a ideia na minha cabeça. Eu queria o rosto do Carnotauro mais escuro, quase preto mesmo. Eu queria o pescoço e a barriga nos tons de roxo ou rosa, e as costas eu deixei um amarelo aí bem vibrante, né? E o chifre também, eu pensei em fazer o chifre todo preto, mas eu preferi fazer um chifre mais alaranjado, assim. Eu não sei, eu achei que combinou melhor e que dá um contraste na cabeça, né? Pra cabeça não ficar toda escura. Então foi isso. Quando eu fui pintar, a primeira coisa que eu fiz, então, foi um rascunho da pintura, né? Eu acho isso muito importante porque eu não recomendo, quando a pessoa ela vai pintar, suponha, ela tem o desenho, né, como referência, que nem eu fiz o rascunho e a partir do meu rascunho do desenho eu fui pintar. Eu não gosto de pintar uma parte já totalmente, tipo assim, imagine que eu pinte só a cabeça do Carnotauro, o resto fica tudo em branco, e eu começo pintando a cabeça e já finalizo ela. Eu não gosto de fazer isso porque vai ser muito difícil pra mim depois pintar o resto do corpo. Vai ficar muito difícil de ter uma ligação com o corpo e a cabeça, né? Porque, a cabeça tá toda finalizada e o corpo ainda tá sem cor nenhuma, sabe? Então é muito difícil você fazer essa conexão entre os dois. Então o que eu faço é realmente um rascunho da pintura mesmo. Então, eu sei que eu quero as costas amarela, o pescoço e a barriga roxo e a cabeça preta. Então eu já faço logo, eu já pinto todas essas partes, eu pinto o corpo inteiro já. Coloco um pouquinho de sombra e tal, onde eu sei mais ou menos que vai ter iluminação. Então é bem rascunho mesmo, eu só jogo as cores ali e depois eu vou detalhando, né? Nesse momento aí eu já tô suavizando a pintura, né? Ela tava bem só com as cores jogadas aí, agora eu tô fazendo os dentinhos e suavizando ela, já tô indo pra finalização. Esse processo, pelo menos eu me identifico melhor com ele, de fazer um rascunho da pintura primeiro, né? Porque fica muito mais fácil de
da gente seguir pra finalização, né? Então, essa é a minha dica, assim, né? Eu não sugiro que já pinte direto alguma parte do corpo sem fazer o resto. Faz tudo de uma vez, mesmo que seja bem rascunhão, assim, bem jogado, mas só taca todas as cores ali que você acha que vai ficar legal. E depois disso você segue pra suavizar um pouquinho, adicionar mais cores e tal. Outra dica que eu dou e que eu sigo, né? Quando você for fazer sombras, tenta se atentar aí a não utilizar tons muito escuros. Esquece o preto, esquece tons escuros, de tons muito escuros mesmo. Não pense muito nisso, porque dá um contraste muito grande e acaba sendo difícil assim de visualizar, sabe? Esse excesso de contraste fica uma coisa meio isso é uma coisa que eu notei nas minhas pinturas, né? Que pelo menos a mim me incomodava um pouco. Não sei, parece que a pintura ficava muito carregada, sabe? Tem muito preto, muita cor escura. E, e aí eu não sei, eu não gostava, né? Então isso foi uma coisa que eu fui mudando. Eu fui tentando pegar pra fazer a sombra, não usar cores tão escuras. Eu fui tentando pegar cores mais neutras assim, né? E pra iluminação a mesma coisa. Não pensa que é só o branco que vai resolver. Não, você pode pegar, que nem eu fiz, eu peguei pra iluminar as costas, peguei um tom de amarelo ali, coloquei mais saturado e foi resolvendo, né? Então são essas dicas aí, eu já tô finalizando, botando uns filtros aí e a gente segue então com o resultado final do meu Carnotauro. Fica aí. Tá aí então o resultado final. Eu botei esse fundo, ele tá meio azulado e eu achei bom porque ele contrastou um pouco com o dinossauro, né? Que o dinossauro ele tem cores quentes. Então eu botei um fundo de cor fria, né? Meio azulado pra dar esse contraste aí, não ficar tão difícil de visualizar, né? Dar mais valor ao dinossauro aí que tá em primeiro plano. Então esse foi o resultado final. Espero que esse vídeo tenha sido legal, tenha sido bacana e que eu tenha ajudado alguém de alguma forma, ou inspirado pelo menos, né, a seguir produzindo arte. Então é isso, espero aí ter ajudado todo mundo. E valeu aí quem assistiu até o final. Muito obrigado, hein? Até mais.